Vamos analisar primeiro o seguinte. Vamos supor que eu tenha aqui um carrinho que se movimenta numa trajetória circular em torno desta origem, deste centro. Então, este carrinho se movimenta numa trajetória circular de raio R e, num determinado instante a sua posição em relação à origem é dada por esse vetor RI, que indica a posição da partícula no ponto A. Vimos anteriormente que a velocidade é um vetor que tangencia a trajetória em qualquer ponto da trajetória. Então, nós teríamos aqui o vetor VI, que seria a velocidade do objeto ao passar pelo ponto A. No ponto posterior B, o vetor que localiza o objeto é o vetor RF, o vetor posição RF, e a velocidade que eu estou chamando de velocidade final é este vetorzinho aqui, tangenciando também a trajetória no ponto B. Veja que de A para B, o deslocamento foi ΔR. Se nós analisarmos que de A para B houve uma variação de velocidade, e realmente houve, como a gente está observando, este vetor não é igual a este, nós vamos observar o seguinte, lembrando que ΔV é VF menos VI, que pode ser interpretado como sendo a soma do vetor VF com o oposto de VI, ou seja, com menos VI. Então veja, eu tenho aqui o vetor VF. Para obter o ΔV, eu vou somar VF com menos VI. Se este cara é o VI, pelo método do polígono, eu faria isso aqui. Então, esse é o menos VI. O vetor ΔV é este vetorzinho aqui, ΔV. Pelo método do paralelogramo, já está desenhado aqui, nós temos aqui o mesmo ΔV. Então, podemos obter o ΔV desta forma ou desta forma, certo? Veja o seguinte, eu gostaria que ficassem atentos a uma coisa. É nesse momento que a gente começa a realmente diferenciar a análise de grandezas cinemáticas utilizando simplesmente números da análise vetorial, que é a análise mais correta e completa. Vamos supor que esse movimento ocorra com a mesma rapidez, ou seja, em que o módulo da velocidade não mude, seja constante. Se o módulo da velocidade é constante, isso quer dizer que ao passar, por exemplo, pelo ponto A, vamos colocar um valor aqui qualquer, vamos supor que este valor VI seja de 10 metros por segundo. Se eu estou afirmando nesta situação em que o módulo é constante, isso quer dizer que ao chegar no ponto B, a velocidade VF também vai ser 10 metros por segundo. Muitos alunos ficam induzidos a fazer o seguinte: como ΔV é VF menos VI, 10 menos 10 dá zero. Ou seja, não houve variação de velocidade daqui para cá. E aí comete o erro porque, na verdade, o que não houve foi variação no módulo da velocidade. Mas um vetor, já que velocidade é um vetor, ele não é somente constituído de módulo, ele tem também uma orientação, ou seja, ele tem uma direção e um sentido. E fica claro aqui na figura que a direção do vetor VI não é a mesma direção do VF, consequentemente o sentido também não. Então, de A para B, não houve variação no módulo, neste meu exemplo que eu acabei de colocar, mas houve variação na direção do vetor velocidade. E esta variação está aqui, é o vetor ΔV. E este cara não tem módulo igual a zero. Se o módulo dele fosse nulo, nós nem desenharíamos um ponto. Então está aqui o vetor ΔV. Então, que fique claro daqui para frente que afirmar que a velocidade está variando significa dizer que ela está variando ou o seu módulo ou a sua direção, ou então as duas coisas. Nessa minha ilustração, eu estou afirmando que ela está, se ele mantém o módulo constante, a direção com certeza está variando. Como a grandeza cinemática que está associada à variação da velocidade é a aceleração,
neste movimento existe uma aceleração. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas a velocidade permaneceu sempre com 10 metros por segundo. Como é que há aceleração? Veja, não há aceleração para fazer o módulo da velocidade variar, porque nesse caso eu estou afirmando que não está variando, mas existe uma aceleração que está fazendo a direção do vetor velocidade variar, que antes tinha esta orientação e depois desse deslocamento, nesse intervalo de tempo, passou a ter esta. Então, existe uma aceleração responsável pela variação do vetor velocidade desta direção para esta, que é o que nós vamos conhecer agora. Novamente aqui está a nossa figurinha. A aceleração, ela tem duas componentes. Ela tem uma componente que a gente chama de tangencial e uma outra componente que nós chamamos de radial, também conhecida como centrípeta. Vamos começar pela aceleração tangencial. A aceleração tangencial, ela é a que vai modificar o módulo do vetor velocidade. Ou seja, é esta aceleração que faz a velocidade aumentar e diminuir de valor. Na ilustração anterior, eu afirmei que a velocidade permanecia sempre com 10 metros por segundo, ou seja, o módulo não estava variando. Então, na ilustração anterior, não haveria aceleração tangencial. A aceleração tangencial é zero. Veja que ela é a taxa de variação do módulo da velocidade vetorial no tempo. Se o módulo não está variando, então é constante e a derivada de uma constante é zero. Não há aceleração tangencial. Então, onde é que há aceleração tangencial? Os movimentos em que a velocidade aumenta ou diminui de valor. Já a aceleração radial, ou centrípeta, essa sim é que é responsável pela variação da direção do vetor velocidade. Né? Lembrar que velocidade é um vetor e todo vetor tem módulo, direção e sentido. Fazer um vetor variar é fazer qualquer uma dessas coisas variar. A aceleração radial ela vai existir quando o vetor velocidade mudar de orientação, o que acontece no caso dos movimentos curvilíneos. Veja que a expressão para calcular essa aceleração radial é v² sobre r. Uma maneira simplificada de obter essa expressão é olhar para estas relações aqui. Vamos considerar o caso em que esse movimento é um movimento circular e uniforme. Veja, se é uniforme, a aceleração tangencial é zero. Então, isso quer dizer que se a aceleração tangencial é zero, o módulo de VI, que eu posso escrever simplesmente assim, é igual ao módulo de VF, que eu vou chamar simplesmente de V. Se o movimento é circular, então estes raios aqui, essas distâncias são constantes, porque isso aqui é a origem da trajetória circular, que nós vimos no slide anterior. Então, RI, o valor de RI é igual ao valor de RF, que eu vou simplesmente chamar de R. Então veja, aqui eu tenho uma relação entre os vetores posição e deslocamento, RI, RF e ΔR, formando um ângulo θ, e VI, VF e ΔV, em que o ângulo entre VI e VF também é θ. Se o movimento é circular e VI está na tangente e RI está na direção radial, então este ângulo aqui é 90 graus. Novamente, VF está na tangente, na direção tangente, RF está na direção radial, este ângulo aqui também é 90 graus. Se o ângulo entre RI e RF é Δθ, o ângulo entre as suas tangentes, ou seja, VI e VF, também vai ser Δθ, como está colocado aqui. Então, este triângulo aqui é semelhante a esse. Se esses dois triângulos são semelhantes, eu posso estabelecer aqui uma regra de proporção, uma relação de proporção. Posso dizer, por exemplo, que o valor deste vetor, que é ΔR,
está para o valor correspondente no outro triângulo, que é ΔV, é igual a este tamanho, que é R, está para V. Manipulando um pouco essa expressão, nós vamos ter o seguinte: V vezes, eu vou jogar V para cá, então vai ficar ΔR, V sobre R. Então, estou jogando V para o numerador e R para o denominador, e vou isolar aqui o ΔV. Vou dividir tudo por ΔT, que equivale a multiplicar por 1 sobre ΔT, e aí teremos V sobre R vezes ΔR sobre ΔT igual a ΔV sobre ΔT. ΔR sobre ΔV é o deslocamento sobre o intervalo de tempo, que é a velocidade. E ΔV sobre ΔT é uma aceleração. Então, V sobre R vezes V igual a aceleração. Que aceleração é essa? Eu estou afirmando que o movimento é uniforme, então não tem aceleração tangencial. Só resta, então, a aceleração radial. Então, V quadrado sobre R é igual à aceleração radial, ou aceleração centrípeta. Apesar de ter derivado essa expressão a partir do caso em que o movimento é circular uniforme, ela vale para qualquer situação. Em cursos mais avançados, é possível verificar uma demonstração mais detalhada e mais precisa a respeito da aceleração radial. A aceleração vetorial, então, vai ser a soma vetorial da aceleração tangencial com a aceleração radial. Vejamos aqui uma ilustração. O que nós temos aqui é o seguinte, veja, a aceleração vetorial, que é a soma da aceleração tangencial, mais a aceleração radial. Então, A é igual a AT mais AR. Veja que, conhecendo a T e conhecendo a R, para calcular o módulo de A, da aceleração total ou vetorial, você vai simplesmente fazer a raiz de AT quadrado mais AR ao quadrado. Se eu conheço esse cara e conheço este, então esse cidadão aqui, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar o seu módulo. Veja a configuração desses vetores no decorrer de um determinado movimento. Aqui eu teria uma possível trajetória da partícula. Neste ponto A, eu tenho a aceleração tangencial apontando nesse sentido e a aceleração radial apontando para o centro da curva. Nesse ponto, seria uma curva cujo raio seria uma circunferência que tangencia a curva no ponto, uma circunferência de raio R. Veja que no ponto B, a aceleração tangencial já aponta em sentido contrário e o vetor, a aceleração radial, continua apontando para o centro da trajetória. Aqui eu tenho novamente a aceleração vetorial. No ponto C, uma curva mais aberta, eu tenho uma aceleração radial menor. Vamos lembrar que a aceleração radial é V quadrado sobre R. Então, se a curva é mais aberta, o raio aumenta, eu diminuo a aceleração radial para uma mesma velocidade, supondo. Mais um detalhe para encerrar. Vamos supor que o movimento ocorra sempre nesse sentido que eu estou indicando. Então, em cada um desses pontos, eu teria que desenhar o vetor velocidade tangenciando a trajetória no mesmo sentido do movimento. Vamos lembrar que o vetor velocidade aqui indica a direção e o sentido do movimento. Veja que nesse caso, a aceleração tangencial ela tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Como a aceleração tangencial é a taxa de variação do módulo do vetor velocidade no tempo, ou seja, a derivada do módulo de V em relação a t,
Isso quer dizer que, neste ponto aqui, a velocidade, o módulo da velocidade está aumentando, porque esses dois vetores têm a mesma orientação. Chegando aqui neste ponto, supondo que o objeto continue, já que eu estou indicando que ele se movimenta sempre nesse sentido, ele continue se movimentando no mesmo sentido, eu teria aqui um vetor velocidade, desenhado desta forma. Mas nesse caso aqui, a aceleração aponta em sentido contrário ao vetor velocidade. Então, nesse ponto aqui, a aceleração desfavorece o módulo do vetor velocidade, ou seja, está fazendo o módulo diminuir. E aqui passa a aumentar novamente. E então a análise é a seguinte: quando o vetor aceleração tangencial tem o mesmo sentido do vetor velocidade, isso quer dizer que a velocidade estará aumentando nesse momento. Quando o vetor aceleração se opõe ao vetor velocidade, isso quer dizer que a velocidade estará diminuindo nesse momento. Isso aqui ficará melhor compreendido quando nós estudarmos as leis de Newton, porque isso aqui está associado, de certa forma, a uma força que favorece ou desfavorece o movimento, ou seja, a variação do módulo da velocidade. Okay? Por enquanto, é essa descrição cinemática que nos interessa nesse tipo de movimento.